você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Se você por acaso algum dia já quis saber aonde procurar mais informações bibliográficas sobre a premiação do Oscar e a academia em si, então esse vídeo é especialmente feito para você, porque eu vou falar sobre os livros que me ajudaram a estudar um pouquinho desses assuntos. Se liga! Antes de começar, só um recadinho muito importante, hein? Se inscreva no canal e ative as notificações no sininho, especialmente se você estiver chegando aqui pela primeira vez, que isso ajuda e muito ao crescimento do canal e à produção de conteúdo, beleza? Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você que também gosta da academia e acompanha o Oscar há algum tempo a ter mais informações sobre esse evento e sobre a instituição em si. Muitas vezes eu recebo aí mensagens de pessoas perguntando: poxa, de onde você tira todas essas informações, todos esses dados? Então eu vou apresentar aqui alguns livros que eu acho bacanas, importantes e que fizeram parte aí da minha formação, para que você, se quiser, também vá atrás dessa bibliografia. Claro que ela não é a única bibliografia, mas foi uma bibliografia muito importante para mim. Vamos começar então? Você está vendo aqui na minha frente, eu vou falar de alguns desses livros, sendo que uma coisa que é bastante triste até certo ponto é que a bibliografia sobre o Oscar, sobre a academia, especificamente em português, é muito restrita. Infelizmente a gente não tem grandes obras sobre isso, mas eu consegui separar aqui dois títulos que eu vou conversar com vocês, mostrar um pouquinho de como é que eles são, para que você consiga ter acesso a eles de uma forma mais imediata. O primeiro deles é esse livro daqui, que é um volume bastante grande, né? Um livro bastante volumoso. Ele se chama Tudo sobre o Oscar, uma visão do cinema sonoro americano. Ele foi escrito pelo jornalista Fernando Albagli. Esse jornalista ele trabalhou durante muitos anos na revista Cinemin, que é uma precursora aí da revista 7. Ela era muito importante aí, mais ou menos na década de 1980, e ele resolveu fazer esse livro que é realmente uma enciclopédia em português sobre a história do Oscar, sobre a história da academia. Você vê aqui, né, é um volume bastante grande, né? Ele tem aí basicamente 700 páginas, então é bastante informação. E eu vou abrir aqui para dar uma noção aqui para vocês de como é que funciona esse livro. Ele é um livro que ele é todo dividido ano a ano, né, da história do Oscar. Então, por exemplo, aqui, abrindo o ano, por exemplo, 1945, você está vendo aqui, então são os filmes lançados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 1945. E ele sempre começa com uma sinopse e uma pequena crítica do filme vencedor do Oscar de melhor filme daquele ano. Então, por exemplo, aqui Farrapo Humano, né? Ele faz aqui ele discorre sobre o filme. No finalzinho tem uma ficha técnica e os outros indicados nessa mesma categoria daquele ano. Depois ele faz uma breve introdução de como foi a cerimônia em si, né? Sempre uma coisa assim bastante resumida, bastante rapidinha. E depois ele vai passando pelas outras categorias. Então você tem aqui melhor diretor para o Billy Wilder, melhor ator Ray Milland e assim por diante. Ele passa por todas as categorias, conversando um pouquinho com a gente que está lendo sobre os filmes lançados naquele ano e contextualizando tudo. Ele também coloca aqui o registro de todos os vencedores profissionalmente. Então, por exemplo, como a gente falou do Billy Wilder lá atrás, ele faz aqui uma biografia do Billy Wilder. Tem algumas citações aqui que ele coloca de críticos, né, da época. Então, por exemplo, essa aqui é uma citação que foi publicada na revista Cinemin. Então, resumindo, é um livro bastante enciclopédico para quem gosta daquelas fichas, né, sobre diretores, sobre filmes e sobre fatos históricos, e também a obra mais completa em português, tá? Infelizmente o Fernando Albagli já faleceu, né? Ele não está mais aí para atualizar esse livro. Ele está disponível em algumas poucas livrarias aí do Brasil. O preço gira em torno aí de 130, 150 reais, tá? E algumas dessas edições vêm com um suplemento com anos seguintes a 2003, tá, gente? Então essa aqui é a primeira dica, é o livro Tudo sobre o Oscar, uma visão do cinema sonoro americano. O segundo livro, também em português, que eu vou citar aqui, mas que infelizmente eu não tenho uma cópia dele física para mostrar nesse momento, tá? Em um outro local e eu não pude trazer ele aqui hoje, é o livro O Oscar e Eu, escrito pelo crítico de cinema Rubens Ewald Filho. No caso, esse é um livro que traz uma visão um pouco mais intimista do Oscar, já que ele fala da relação dele próprio com a cerimônia, com a academia.
Muitas vezes ele também se aprofunda em questões de bastidores, de como eram feitas as coberturas da Globo e do SBT, que ele participou durante vários anos, e também as eventuais impressões que ele tinha de toda essa relação dele com a academia e como esse evento foi acontecendo ao longo dos tempos. Essa obra do Rubens Evold Filho também tem uma característica muito importante, que é o fato dela ser muito fácil de ler, muito leve. Então você consegue entrar ali dentro daquelas histórias de uma forma muito acessível. Esse livro não está tendo novas edições, novos relançamentos, então através de sebos é que você vai conseguir ele, tá? Agora, saindo um pouquinho dessas edições em português lançadas no Brasil, eu trouxe aqui alguns outros livros em inglês. Se você tem essa possibilidade, se você conhece a língua inglesa, consegue se comunicar, consegue ler e entender bem, são obras essenciais para você entender de uma forma mais profunda a academia. E, inclusive, essa é uma questão também de que as grandes obras sobre o Oscar, sobre a academia, estão todas escritas em inglês. E eu vou começar aqui com uma obra de um escritor chamado Emmanuel Levy. Ele acompanha aí o prêmio da Academia há algumas décadas, há pelo menos 3 décadas, né? E ele tem esse livro, ele lançou esse livro chamado All About Oscar: The History and Politics of the Academy Awards, que seria a história e a política dentro dos prêmios da Academia. Esse autor aqui, o Emmanuel Levy, ele é bastante qualificado, ele também já escreveu, por exemplo, a biografia do Vincente Minnelli, já publicou outras obras aí ao longo da carreira, e esse livro aqui tem como característica ser mais didático e analítico. Didático por quê? Porque ele explora a história da academia de uma forma muito fácil de entender, né? Então é bem simples aí, num linguajar bastante acessível, você entende de forma resumida como é que a academia foi fundada e como é que foram aqueles primeiros anos. E a questão política vai através de análises que ele faz, até mesmo estatísticas de como é que é a composição da academia, né? De como é que tudo isso é feito. Então, por exemplo, aqui no capítulo 6 a gente tem Winning the Oscar, né? Vencendo o Oscar, a idade dos vencedores. A gente tem outros dados estatísticos, ele vai se aprofundando aí. Então são vários pontos aí colocados por esse livro, onde ele vai de uma forma bastante analítica, fazendo esse estudo sobre o que significa vencer um Oscar, quais são as maiores chances, quais são os filmes que normalmente venceram mais ao longo dos tempos. É muito interessante para a gente sair da superficialidade e entender isso como um processo mais amplo. Tem alguns capítulos bem bacanas, por exemplo, esse 16º aqui é só dedicado aos discursos de agradecimento, né? Então ele fez um levantamento muito aprofundado sobre todas essas questões e tudo isso está nesse livro, que na minha opinião é muito importante se você quer sair um pouquinho da superficialidade e entrar um pouquinho na questão realmente política e de significado desse prêmio. Então, All About Oscar, esse é um livro que eu acredito que ainda possa ser encontrado lá fora nos Estados Unidos. Infelizmente aqui no Brasil ele é muito difícil de ser encontrado. Na época eu comprei para o meu TCC, né? Diretamente lá dos Estados Unidos. Não tem imposto de importação aqui para o Brasil. Mas na época que eu comprei a gente tinha uma questão do câmbio aí mais favorável. Eu não sei exatamente como é que está agora nesse momento, mas vai ficar a descrição aqui embaixo se você estiver procurando esse livro. Passando aqui para o próximo título, eu vou falar de um livro que é mais voltado para aqueles que gostam dos bastidores, das fofocas que estão aí em volta da cerimônia do Oscar em si. Que é esse livro aqui, escrito pelo Steve Pond, que até hoje cobre o Oscar e até tem uma participação bastante interessante aí, principalmente na internet. O nome do livro é The Big Show: High Times and Dirty Dealings Backstage at the Academy Awards. Esse livro é interessante por quê? Porque ele tira um pouco do glamour sobre as cerimônias de entrega do Oscar. Ele é todo voltado especificamente para esse momento de cerimônia mesmo. Então, por ele ter muita entrada nos bastidores, por conhecer os produtores do show envolvidos na transmissão da televisão em si, ele conseguiu ter acesso a esses bastidores e entender melhor como que o show funciona ou muitas vezes não funciona. Então ele decidiu escrever esse livro, que pega as cerimônias de 1993 até 2003, então é uma década de cerimônias. E nesse livro de aproximadamente 400 páginas, ele revela um pouco desses bastidores bastante específicos, de como é que foi, por exemplo, para o produtor do Oscar lidar aí com estrelas, com discursos de agradecimento muito longos, com erros dos mestres de cerimônia. E cada um dos capítulos é destinado a um ano específico. Então, por exemplo, aqui o capítulo 3, A Change is Gonna Come. A mudança está chegando, que é relativo à cerimônia de número 68 aí,
de entrega dos prêmios da Academia. Você vê aí que esse é um livro também bastante denso aí do ponto de vista da leitura. Ele tem pouquíssimas figuras, as fotos ficam concentradas aqui no meio e são todas fotos também de bastidores. Então você vê aqui, por exemplo, em cima o Cuba Gooding Jr. aí, né? Na cerimônia de entrega do Oscar de 1996. Aqui embaixo Mel Gibson, né? Vencendo aqui pelo Coração Valente. E aqui toda essa parte de bastidores mesmo, que muitas vezes a gente não vê, né? Então eu acho que um diferencial desse livro é você trazer um pouco desse lado menos glamuroso, que é de preparação do show em si. Aqui inclusive você tem algumas fotos dos ensaios promovidos aí pela Academia, algumas informações relativas às reuniões do comitê executivo da Academia e assim por diante. Essa é uma edição de uma qualidade um pouco menor, então você vê até que esse livro aqui ele está com algumas manchas, não é necessariamente a idade do livro, já que ele tem mais ou menos a mesma idade desses livros todos que eu estou mostrando para vocês. Mas a impressão é feita num material de menor qualidade, é um livro um pouco mais barato, por outro lado. E realmente para quem quer ter um pouco aí dessa visão menos romantizada aí das cerimônias, e entrar em contato com tudo que está por trás aí dessas transmissões, é bastante interessante. Ele está disponível aí no formato digital pelo Kindle, aqui pela Amazon.com.br, custa mais ou menos aí R$25. Eu vou deixar aqui o link embaixo para você conferir, quem quiser comprar. Não é um livro tão rico do ponto de vista histórico e dos dados, das estatísticas ou mesmo da análise política e estatística, mas do ponto de vista de bastidores do show em si é interessante. Seguindo aqui então com os livros, agora eu vou mostrar para vocês uma verdadeira joia, uma preciosidade e que é na verdade um dos livros mais bonitos aí que já foram lançados sobre o Oscar, sobre a história da Academia, que é esse aqui, gente. Olha, esse aqui foi lançado por ocasião do jubileu de diamante da Academia, né? 75 anos de Oscar, a história oficial dos prêmios da Academia, e escrito por esse jornalista, o Robert Osborne, que trabalhou durante muitos anos no The Hollywood Reporter e também no canal a cabo norte-americano TCM. Ele acabou inclusive ajudando a Academia anos mais tarde na sua própria organização interna de documentos. E ele foi responsável então por editar esse livro, que é maravilhoso, muito bonito, é a edição definitiva aí. Eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele é por dentro. Ele é muito lindo por dentro, olha só. Ele também é dividido por anos aí, né, da cerimônia. Então, por exemplo, você tem aqui o 5º ano da cerimônia, né, 1931/32, que seria a 5ª cerimônia. Ele faz aqui uma descrição do que foi essa cerimônia, né, de forma bastante resumida, e você tem como diferencial desse livro uma quantidade absurda de fotos de alta qualidade. Então, para quem está atrás de imagens de altíssima qualidade, esse livro é um prato cheio, porque além do cartaz aí do filme vencedor, então naquele caso ali foi o Grande Hotel, você tem fotos aí dos principais vencedores da noite. E aqui no final de cada ano também todo o registro dos indicados e também dos vencedores. Então esse aqui é o documento oficial completíssimo aí da história da Academia. Ao longo de cada década ele também faz um pequeno resumo do que foi aquela década, né? De como é que a Academia se comportou naqueles tempos. Então, por exemplo, aqui ó, você tem a segunda década da Academia, de 1938 a 1947, você tem também um contexto histórico, mas lembrando que o forte desse livro aqui não é a parte escrita, ele tem sim todo o registro das cerimônias, dos vencedores e dos indicados, mas o mais forte mesmo é o registro fotográfico. Você tem ao longo do livro muito material visual também, além, é claro, do registro dos indicados e dos vencedores. Todas as cerimônias, né? Então no finalzinho aqui você tem o registro de quais foram essas cerimônias, o horário que elas aconteceram, o local, qual foi o mestre de cerimônias. Além disso, olha só gente, que bacana, aqui na parte de trás eles fizeram aqui uma estatueta do Oscar só com títulos de filmes vencedores do Oscar de melhor filme, né? Então você tem aqui Marty, Patton, Hamlet, Ben-Hur, Rocky e assim por diante. Eles colocaram os vencedores, os 75 vencedores na época para formar a estatueta do Oscar. Achei essa uma ideia incrível. Mas o mais bacana disso tudo é o seguinte, essa capa que está aqui é uma capa provisória, tá? Que eles colocaram aqui para vender. A capa original mesmo, olha só que coisa linda, gente. É uma capa dura, toda aveludada e que traz aqui em dourado, né, o aniversário dos 75 anos do Oscar.
tá aqui, AMPAS, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em inglês. Então, se você quiser ter aí o registro oficial, a versão completa e oficial da academia, esse é o livro para você. Pelo fato dele ser o livro oficial da academia e ser bastante extenso e ter uma qualidade de impressão bastante elevada, ele também não é um livro muito barato, tá, gente? Esse livro aqui, na verdade, esse de 75 anos ele não está mais disponível, mas a versão de 80 anos para ser comprada lá nos Estados Unidos custa em média R$500. Agora, se tem um livro que, na minha opinião, é essencial se você quer entender de uma forma bastante completa tudo o que significa a academia e os filmes que já venceram um Oscar, esse livro se chama Inside Oscar, e é esse que eu vou mostrar por último aqui, porque eu acho que esse é o livro definitivo para quem quer conhecer o Oscar. Esse livro ele foi lançado pela primeira vez no ano de 1986. Ele foi escrito por esses dois jornalistas, o Mason Wiley e o Damon Bona. Infelizmente ambos já faleceram, mas eles provavelmente foram as pessoas que mais conheciam da academia em todos os tempos. E aí eu vou explicar por quê. Ambos se conheceram enquanto eram estudantes aí da Universidade da Colômbia e eles seguiram com uma extensa pesquisa sobre toda a história do Oscar, da academia, de todas as cerimônias. O livro ficou tão bem feito que a própria academia depois contratou o Damon Bona como consultor para poder produzir algumas cerimônias de entrega do Oscar. Essa edição que eu tenho aqui é de 10 anos, então ela foi lançada mais ou menos aí em 1996. E olha só que bacana, gente, esse livro aqui, bom, primeiro vocês veem aqui pela grossura, né, que é um livro bastante completo, né? Esse livro ele tem mais de 1.200 páginas e são 1.200 páginas de muito conteúdo, realmente vale muito a pena. E o livro está dividido da seguinte forma, você tem sempre, ano a ano, a descrição completa da temporada de premiações. Então, por exemplo, aqui, ó, 1945, você tem a introdução do capítulo, né, uma foto aqui bacana. E depois você tem tudo o que aconteceu ao longo daquele ano, né? Todos os filmes importantes, tudo que estava em volta ali desse ano especificamente, de que forma os estúdios estavam trabalhando as suas estrelas, os seus filmes, os seus lançamentos. Você tem entre os principais lançamentos citações de críticas da época, então tem toda a repercussão, como é que foi naquele período, tudo isso dividido em tópicos bem bacanas. Aqui em cima sempre citações aí importantes da época, de pessoas, de personalidades relativas ao meio. Aí depois você tem sempre um tópico aqui voltado às indicações daquele ano. Então, por exemplo, como é que foram as indicações, como é que isso foi recebido, quais foram as reações, quem ficou decepcionado, quem não ficou, enfim, tudo isso completinho. E aí você tem aqui um subcapítulo sempre dentro de cada ano, né, chamado The Big Night, ou seja, a grande noite, uma ficha técnica completa de cada cerimônia, então aonde aconteceu, data, quem foi o mestre de cerimônias, aqui a sequência exata de apresentação das categorias, então qual foi a primeira categoria apresentada, quem foi essa pessoa que apresentou essa categoria, qual foi a segunda e assim por diante. E também aqui embaixo, olha, performance das canções indicadas, então quem cantou cada música que estava indicada aí ao Oscar de melhor canção naquele ano e na ordem que elas foram apresentadas, tá? E aqui no texto corrido, como é que foi exatamente essa cerimônia, o que aconteceu, os discursos de agradecimento. E isso, gente, vocês têm que lembrar que foi lançado no ano de 1986, então quer dizer, você não tinha a facilidade do YouTube de ter as gravações em vídeo dessas cerimônias. Então você imagina o que era um livro desse nessa época, onde você não tinha mais acesso às cerimônias, aos discursos. Então, olha, é muito, muito completo. Se não bastasse tudo isso, você ainda tem aqui um subtópico aqui dentro desse capítulo que é o pós-cerimônia. Então, como é que foi a recepção dos vencedores na indústria, na imprensa e na sociedade em geral. Então, assim, é um livro realmente muito, muito, muito completo. E se não bastasse tudo isso, no finalzinho do livro a gente ainda tem, de uma forma bastante enciclopédica mesmo, todo o resumo de cada ano. Então você tem aqui, por exemplo, 1967, você tem todos os indicados para melhor filme, melhor diretor, quem venceu, quem não venceu. Os prêmios especiais estão aqui, por exemplo, o prêmio Irving Thalberg para o Alfred Hitchcock, prêmio Jean Herschel para o Gregory Peck, prêmio honorário para o Arthur Freed, prêmio técnico e científico, também é um tipo de prêmio de lá. Você ainda tem aqui, por exemplo, curiosidades, então são alguns itens interessantes estatísticos sobre aquele ano. Você tem mudança de regras da categoria, que estão todas registradas aqui.
você tem uma lista de filmes que eram elegíveis, mas que não estavam indicados aí na categoria Melhor Filme, filmes que foram submetidos para o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira, mas que não foram indicados no final das contas, e canções que eram elegíveis, mas ficaram de fora. Então, quer dizer, é uma obra muito completa. Esse não é um livro muito rico do ponto de vista de figuras, né? Você pode ver que ele é praticamente todo de texto, né? São muito poucas as figuras. Na verdade, na entrada de cada capítulo você tem aqui algumas fotos, porque o intuito dele não é esse. O intuito dele é fazer uma dissecação completa aqui das cerimônias em si, do pré-cerimônia, da temporada de premiações como um todo e do pós-cerimônia, né, de tudo que aconteceu depois. Então esse é o livro Inside Oscar. Depois desse livro teve uma continuação, tá, gente, que se chamou Inside Oscar 2, né? Esse livro foi lançado cobrindo as cerimônias de 1995 até a cerimônia de 2000. Por quê? Porque o primeiro volume estava cobrindo desde o início da história da academia, então 1927 até 1994, e esse segundo número foi lançado somente pelo Damien Bona. Por quê? Porque infelizmente o Mason Whaley faleceu no ano de 1994 e o Damien Bona seguiu aí com esse trabalho, sendo que esse livro ele tem exatamente a mesma estrutura do primeiro, né? Inclusive a diagramação é toda igual, não muda nada nesse sentido, né? Mas ele cobre um número menor aí de anos, então ele vai de 1995 até o ano 2000. Ele tem mais ou menos aí umas 400 páginas aí de tamanho, o que somado às 1.200 páginas do primeiro volume dá aí 1.600, quase 1.700 páginas aí de conteúdo, e de todos esses que eu trouxe aqui é o que eu mais gosto, é o meu oráculo, é o que realmente eu recorro a todo momento, porque ele faz aí a cobertura completa aí da cerimônia do Oscar e da história da academia como um todo. Essa é a obra definitiva, inclusive a mídia especializada lá dos Estados Unidos também reconhece isso, que essa é a obra mais importante, a obra que tem mais qualidade e mais método histórico. Para vocês terem uma ideia, o Mason Whaley e o Damien Bona passaram 4 anos levantando aí dados, documentos, muitos deles inclusive dentro da biblioteca Margaret Herrick, para poder entregar essa obra que é absolutamente sensacional, gente. Então, assim, se você puder recorrer a apenas uma obra que seja, essa é a obra definitiva sobre o Oscar e sobre a academia. Thank you. I could not be here without your work. Bom, gente, então é isso. Vocês gostaram do vídeo? Espero que essas indicações ajudem vocês a ter mais conhecimento, a ir atrás de mais informação e que vocês conheçam cada vez mais sobre a academia, se é que vocês gostam tanto do Oscar e da academia como eu. Compartilhe o material e, se você ainda não fez isso, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, que é muito importante pra gente. Todas as semanas aqui no canal você vai ter mais informação e mais conhecimento sobre a academia, sobre o Oscar e sobre assuntos relacionados. Te espero aqui.